Mensagem para você sair daqui alimentado, não pela palavra do pastor Dinei, que o pastor Dinei não tem nada para oferecer, mas a presença do Espírito que está na casa, ela tem muito a liberar sobre a tua vida. Amém? Abra a tua Bíblia para o livro de Mateus, capítulo 17, versículos 14 em diante. Amém? Vamos falar hoje sobre autoridade, sobre fé. O tema da mensagem de hoje, queridos, falta de poder na vida dos discípulos. Quantos discípulos nós temos aqui? Eu quero extrair deste texto bíblico, desta história, deste ato que aconteceu na vida de Jesus, algo para as nossas vidas nesta noite, queridos, lá em cima da história do jovem lunático. Amém? Vamos ler, queridos, Mateus capítulo 17, vamos ler o 16, que nos diz o seguinte: apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Soberano Deus, eterno Pai, te dou graça, bendigo o teu nome, eu invoco a tua presença no nosso meio, meu Pai. Traga a divina revelação da tua palavra nas nossas vidas, pois como discípulos, meu Deus, nós queremos fazer tudo quanto o Senhor tem nos ensinado. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Queridos, do versículo 14 ao versículo 21, nós temos a história aí de um jovem lunático, de um jovem que sofria de epilepsia. Amém, queridos? E nós vemos aqui no versículo 16 o relato de um pai que procurou os discípulos de Jesus, e ele nos fala no próprio versículo 16, dizendo: eu apresentei o meu filho aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Daí nos vem um tema para esta mensagem: falta de poder nos discípulos. Amém, queridos? Quando eu vejo isso aqui, eu paro um pouquinho para meditar e refletir, porque eu sou discípulo do Senhor. Quantos discípulos temos aqui? Você é discípulo do Senhor, e quantas vezes você não se deparou com situações aonde você olhou o enfermo, aonde você olhou o endemoninhado, aonde você olhou a situação que precisaria do exercício da fé, e de repente você deu para trás, e talvez tenha vivido até essa mesma história dos discípulos de Jesus. Amém, queridos? Então eu quero te fazer uma pergunta nessa noite: por que os discípulos não puderam curar aquele jovem? Aleluia! O versículo 16 nos dá essa questão, que o próprio pai do jovem diz: eles não puderam curar. Então o que eu quero levar você a entender: primeiro, os discípulos não criam, mas havia uma insuficiência na vida deles. Eles não criam, ou melhor, não foi a falta de fé, mas havia uma insuficiência na vida daqueles homens de Deus. Que eu quero te dizer, queridos, versículo 17 nos diz o seguinte: Jesus exclamou e disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Ele estava contestando até o próprio posicionamento daquele pai, que disse: Senhor, eu levei até os teus discípulos, mas eles não puderam curar.
O Senhor aqui se indignou e disse: ó geração incrédula. Obviamente o que eu observo aqui, por que os discípulos não curaram? Eles tinham fé, mas havia uma insuficiência dentro do contexto a qual a Bíblia nos apresenta, queridos. A grande verdade é que muitas das vezes nós temos vivido isso, um pouco diferente de Jesus, porque eles andaram com Jesus, viram Jesus fazer milagres, viram milagres acontecer por conta da vida de Jesus, mas eles não entenderam, queridos, eles estavam vivendo numa direção incorreta, ou seja, eles estavam vivendo, eles não compreenderam, querido, o verdadeiro sentido da palavra cruz, do sofrimento que Jesus passou na cruz do Calvário. Eles não estavam entendendo o verdadeiro sentido daquilo que o Senhor iria pagar na cruz do Calvário. Aí vem a colocação: geração incrédula, até quando? Talvez você não imagine, mas vai chegar um momento que eu vou ter que partir. Talvez vocês ainda não entenderam que vai ter um momento que vocês vão estar caminhando só. E é o que nós temos vivido nos dias de hoje, queridos. A igreja, que é uma simbologia, uma representação de Jesus, do noivo. Mas até quando? Será que os milagres só vão acontecer dentro das quatro paredes que se diz igreja? O original diz que a igreja sou eu. E esses milagres têm que acontecer na minha vida. Diga aleluia. Versículo 18 diz que quando, vamos lá, 18 diz que: e Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. Desde aquela hora ficou o menino curado. Entenda aí. Por que não aconteceu o milagre através da palavra dos seus discípulos? Ou seja, quando a palavra é vivida, não há falhas. Ou seja, os demônios, eles têm que sair, a enfermidade tem que sair. Não é simplesmente eu andar com Jesus, mas eu viver o que o Jesus externou para a minha história. Diga aleluia, queridos. Então, quando eu vivo a palavra, não há falhas, queridos. Versículo 18: e Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Aí vem um conflito. Os discípulos chegaram até Jesus. Versículo 19. Então os discípulos, se aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Senhor, por que não acontece? Por que motivo não podemos nós expulsar? Por que nós não tivemos como expulsar este demônio e esse jovem ser curado? Quantos já viveram isso, queridos? De nós estarmos numa situação, orar e a coisa não acontecer. Primeira coisa, eu preciso compreender que nem tudo é da maneira que eu quero, mas é segundo a vontade de Deus na minha vida. Amém? Segunda coisa, o segredo de tudo isso está em uma coisa que o próprio Senhor Jesus falou: a oração e o jejum. Não adianta eu ter fé se eu não praticar a oração e o jejum, porque a oração e o jejum eles vão estimular a minha fé para o milagre de Deus acontecer, queridos. Quantos entendem isso? Porque não é simplesmente eu ler a Bíblia. Quando eu leio a Bíblia, eu consigo ler e compreender o natural da palavra de Deus. Era exatamente o que os discípulos estavam vivendo.
Eles andaram com Jesus, viram milagres através de Jesus, mas não conseguiram fazer o que o Senhor Jesus fez. Por quê? Porque infelizmente havia uma insuficiência, faltava fé ser aplicada na vida deles, da maneira que se deve aplicar. Aleluia, queridos. Que diz mais? Então a oração e o jejum, ele vai nos levar a estimular a minha fé para o milagre acontecer na minha história. Versículo 19 vai nos dizer que os discípulos, eles não entenderam porque não expulsaram os demônios. E o próprio Jesus faz a menção disso no versículo 20, quando ele diz: e ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Interessante, né? Ele diz: pequenez da vossa fé. Ponto. Pois em verdade vos digo, que se tiver de fé como um grão de mostarda. Parece que há uma contradição no contexto do texto bíblico, por causa da pequenez. Mas imediatamente o Senhor faz uma comparação. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, a menor semente que existe, uma das menores. Aí ele diz: direis a este monte, passa daqui para acolá, e este monte vai obedecer. O que eu vejo aqui é simplesmente Jesus dizendo: vocês andam comigo, caminham comigo, mas não vivem a fé. Vocês vê milagre acontecendo, você vê a coisa fluindo, você vê multiplicação, você vê aleijado andando, você vê cego andando, você vê mulher sendo curada de fluxo de sangue, você vê a filha de Jairo sendo ressuscitada, você vê Lázaro sendo ressuscitado, mas vocês não compreendem. Havia, queridos, grava isso, insuficiência de fé. Porque a questão aqui, a Bíblia é bem clara, parece que há uma contradição, mas não é. Por conta da pequenez da vossa fé. Aí ele compara: mas se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda. Eita Jesus, sabe, queridos, que eu quero te dizer, que quando nós compreendemos a respeito, ou seja, o versículo 20, ele nos faz entender isso, que ele vai nos mostrar que não temos compreendido a respeito de Cristo e a cruz. E quando nós compreendermos a respeito de Cristo e a cruz, a minha fé, ela vai ser ativada, o milagre vai começar a acontecer. Foi o que Jesus externou aqui no versículo 20 para eles. Quando você tiver esta fé, que não precisa ser grande, essa fé ela é adquirida, queridos, quando eu entro no meu quarto, vou orar, quando eu pago um preço de jejum e oração, porque quando eu jejuo, eu estou limitando a minha carne. Se eu limito a minha carne, ela está vulnerável, ela está querendo alimento. Se eu mergulhar na leitura da palavra, eu vou ter palavra de oração para destravar milagres. Porque a maior ação que o homem pode fazer é aquilo que está escrito, queridos. Quantos entendem isso? Aleluia, queridos. Estou terminando. Então, não precisa ser uma fé grande, mas eu preciso compreender que tudo que eu almejo através desta fé, ela é dentro da vontade permissível de Deus. Que entra um obstáculo aí. Aqui no caso dos discípulos, faltou poder na vida deles, porque eles não compreenderam. Porque toda palavra, querida, a igreja estava sendo estabelecida, Jesus estava na terra, os milagres estavam sendo liberados pelo próprio Senhor. Hoje não é diferente também, porque a própria palavra de Deus diz que esses sinais seguirão os que crerem, no meu nome expulsarão demônios, farão maravilhas.
E termina esse versículo dizendo: farão coisas maiores do que eu fiz. E eu sempre me pego nisso, queridos. Quando a coisa está difícil, eu lembro a mim mesmo: a palavra me diz que eu farei coisas maiores do que o Senhor fez. Aí me vem na mente: o Senhor ressuscitou Lázaro há tantos dias apodrecido. O Senhor fez a multiplicação dos pães e dos peixes. O Senhor não precisou nem liberar a palavra, precisou alguém crer e tocou nas suas vestes, ela foi curada. Sabe, queridos, tudo isso vai acontecer na minha vida, na sua vida, quando nós destravarmos através do jejum e a oração. O jejum e a oração é que vai fazer a coisa acontecer na nossa história, queridos. Aí eu te digo ainda mais: quando eu oro e jejuo, eu tenho certeza do que vai acontecer. Eu posso até pular com a perfeita vontade de Deus, porque eu vou orar dentro da mais perfeita vontade de Deus para a minha história. Aleluia. Então eu concluo com o versículo 21. A vida de jejum e oração vai determinar o meu milagre em minha vida, na vida dos meus familiares, na vida dos meus discípulos, na vida daqueles que vierem até mim, porque é o que diz as Escrituras. Versículo 21. Mas esta casta não se expele senão por meio de jejum e oração. É simples, querido. Quer milagre? Entra no teu quarto, dobra teu joelho. Quer milagre? Se você jejua, precisa alimentar, e o alimento é a sua palavra. Quer milagre, queridos? Determina através da oração aquilo que você espera de Deus, em nome de Jesus. Amém? Eu acredito que Deus está destravando nesses tempos que nós estamos vivendo. Está mudando, querido, muita coisa, porque eu começo a entender. Às vezes nós precisamos fazer o que exatamente os discípulos fizeram. Você prestou atenção numa palavra que eu citei aqui? Versículo 18, versículo 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular. Uma palavra muda todo o contexto do que você está ensinando. Em particular. Muitas das vezes nós perdemos a autoridade que Deus tem liberado das nossas vidas, porque nós queremos abrir a boca, gritar para todo mundo ver, e às vezes não é aquilo que Deus quer, porque muitas das vezes nós estamos falando daquilo que não sabemos, e não temos a sensibilidade de chegar e perguntar em particular. Particular, queridos, é sinônimo de tempo sozinho com Deus. É sinônimo de se guardar, de se colocar debaixo da nuvem. É um momento que Deus está dizendo: meu filho, não deu certo, não precisa murmurar para o mundo todo ouvir. Porque em algumas situações, queridos, o mais fácil seria fazer o que este homem fez aqui, ó. Dizer: apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. E o mais fácil, muitas vezes que nós não estamos ligados na oração e no jejum, é dizer para aquele que veio reclamar, dizer: porque te faltou fé, você não tem fé, você não orou. Mas na verdade, a fé, ela tem que ser liberada por aquele que está propondo o milagre. E deixa eu te dizer mais uma coisa: eu prefiro orar por quem não tem fé do que orar por alguém que tenha fé. Porque quando eu oro por alguém que não tem fé, a minha fé vai materializar um milagre na vida dele. Mas quando eu oro por alguém que tem fé, ele mesmo vai travar o milagre. Porque quando ele diz assim: eu estou orando, determinando, mas vai dizer assim: mas eu não acredito.
Eu prefiro ir lá no médico porque a consulta já está paga. Quantos entendem, queridos? Aproveita, porque a terça-feira forte da vitória pode ser a última na tua vida. Exercer a fé. Exercite a tua fé, porque Deus tem um milagre preparado para você. Amém? Põe sobre o teu pé que eu quero orar contigo, queridos. Meu Deus, eu quero orar aquilo que o Senhor externou para os teus discípulos. Quando aquele homem chegou até Jesus, até o Senhor, e exclamou para ele que os teus discípulos não tinham curado, meu Deus. O Senhor exclamou a ele dizendo: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Eu quero usar a mesma autoridade que Jesus externou para aquele homem. Trazei-o aqui, traga aqui a tua dificuldade. Porque eu quero, na autoridade do Senhor Jesus, repreender todo espírito de dúvida, todo espírito de incredulidade, todo espírito de abandono, todo espírito de incerteza. O Senhor, Ele é o teu pastor, o Senhor é contigo, em meio às tuas lutas, em meio às adversidades, em meio a tudo aquilo que você tantas vezes tem olhado, dizendo: Senhor, não tem solução. O Senhor nesta noite manda te dizer o que Ele mesmo falou para os seus discípulos. Por causa da tua pequena fé, por causa da tua pequena fé, Ele manda te dizer: pois na verdade te digo, você não precisa ter muita fé, você só precisa acreditar que eu sou o Senhor na tua vida, e as montanhas de adversidade passarão de ti, e eu serei contigo até a consumação dos séculos. Eu profetizo, queridos, toda palavra maldita liberada sendo quebrada. Eu profetizo todo espírito de enfermidade que tem batido a tua porta, retira-te de lá. Eu profetizo que toda maldição que tem tentado impregnar-se a tua história, nós repreendemos, nós anulamos, nós invocamos a tua presença para dentro dos nossos lares, Senhor. Eu abençoo a cada um, meu Deus, dos teus filhos, dos teus discípulos. E se porventura alguém está com laço de enfermidade, eu libero a palavra: seja curado, seja liberto pelo poder do Santo Espírito do Senhor. Se você crê, glorifica aplaudindo a Ele. Aleluia. Podeis